Olá, meus irmãos, graça e paz. Compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, quando a Bíblia diz que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Gosto de uma história que o pastor Fanini contava há um tempo atrás. Ele dizia que um garoto ele tinha construído um barquinho, e esse barquinho tinha ficado muito bonito, e gostava muito desse barquinho. E um dia, brincando com esse barquinho no rio, ele descuidou um pouco e o seu barquinho desceu pela correnteza e ele perdeu aquele barquinho. E ficou muito triste, mas depois encontrou esse barquinho à venda numa loja na sua cidade. E aí ele foi argumentar com o dono da loja que o barquinho era dele, mas não teve jeito. Então juntou todo o dinheiro que ele podia e voltou lá e comprou aquele barquinho. E o prazer daquele menino era poder dizer que o barquinho era dele 2 vezes. Primeiro porque ele tinha criado e depois porque ele tinha comprado. Interessante porque a palavra do Senhor diz que nós somos de Deus uma vez porque Ele nos criou, mas nós também somos de Deus uma segunda vez porque Ele nos resgatou, nos comprou com o sangue de Jesus e a partir daí Ele nos fez filhos dele. Que coisa preciosa sermos filhos do Senhor. Mas a Bíblia também diz que nós somos de Deus uma terceira vez, porque voluntariamente escolhemos ser do Senhor. Naqueles dias da Bíblia era comum as pessoas terem escravos, mas às vezes, com um longo tempo, o dono do escravo queria libertar aquele escravo. E aí acontecia algumas vezes que o próprio escravo não queria mais ser liberto, ele gostava de trabalhar ali naquela casa. E aí então acontecia que o dono daquele escravo, ele encostava a orelha daquele escravo num portal assim e furava as suas orelhas. E aí aquele escravo era um escravo da orelha furada. Alguém que visse um escravo assim poderia pensar, mas esse escravo é muito bobo, porque podendo ser livre, ainda assim prefere ser um escravo. Mas na verdade o que as pessoas queriam era conhecer o dono daquele escravo, porque tendo alguém que podia ser livre e ainda assim preferia continuar sendo escravo, certamente que ele tinha um dono que era muito bom. E as pessoas então tinham esse desejo de conhecer o dono daquele escravo. E as pessoas, quando olham para a nossa vida, nós somos esse escravo de orelha furada, que embora fôssemos livres para escolher não ser escravo, ainda assim escolhemos servir ao Senhor voluntariamente, como escravos de orelha furada. E as pessoas precisam olhar para a nossa vida e desejarem conhecer o nosso dono, o nosso Senhor. Então nós somos do Senhor 3 vezes. Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos salvou, nos comprando com o sangue do seu Filho Jesus. E terceiro, porque voluntariamente nós escolhemos ser do Senhor. Precioso ser do Senhor assim. Que o Senhor te dê um excelente dia hoje.